detalhes técnicos ali, assim, a injeção de endurecer, né, de cortar. Olha que coisa interessante. É uma substância, ele é antipsicótico e tem um efeito no sistema nervoso central. Tá? E essas drogas fazem com que o indivíduo fique encarcerado, ele fica preso, ele fica todo duro. Né? E aí tem vídeos que faz, mas fica tudo preso. Às vezes o cara caindo, peta lá para cima, a mão não sei onde, tal. Terrível isso. Antes ela fala com os dois comprimidos, o óleo, não sei o que lá, que é aldol e fenegano. Essa duplinha anda junto. O aldol é a injeção que entorta, né? E o fenegano desentorta. Ou o aquimetona, esses dois aí. Então, sempre que ela está falando o aldol, que é a substância ativa, e o fenegano é para evitar esse efeito. Né? Outra coisa mais que ele comenta aqui, que é interessante, as injeções de vitamina D1, né, DE, colocadas no silicão, isso aí umas coisas loucas. Mas vamos lá, vamos conversar com vocês. Aqui à disposição, a gente traçar isso aí. Mudou a abordagem psiquiátrica hoje, mas ainda é muito difícil. É muito difícil. O paciente psiquiátrico é muito especial. A família quer se livrar dele, a família às vezes não tem condição de lidar com aquela pessoa tão diferente. Sempre isso acontece com os gêneros do parafuso. Realmente estão aí. Só que eles hoje estão muito melhor. Quem teve isso endurecido aí, torta. Mas e aí? Eu acredito que muito da nossa herança com esse preconceito contra doenças psicológicas, como depressão e etc., as pessoas não conseguiam, até pouco tempo atrás, comunicar sobre isso, falar sobre isso, achavam que era tristeza, e eu acho que isso vem muito dessa herança que a gente viu ali no documentário. E acontece até hoje, as pessoas sentem vergonha, a família não admite, a família reprime aquilo, e isso dificulta muito o tratamento até hoje em dia. As pessoas só não conseguem conversar, mas eu acho que aqui na nossa região, até que nem tanto, mas eu convivo, tenho uma amiga minha que é da Bahia, interior da Bahia, assim. Ela que lá, ela chegou pra mim falando que lá não existe depressão. Aí eu tô assim, mas como não existe? As pessoas ficam tristes e tudo, mas ninguém fala que é depressão. A pessoa só fica triste dentro do quarto, às vezes não sai nem pra comer, nem pra tomar banho, não quer ver ninguém, só que não fala que é depressão. Só tá triste. Mas é mesmo. É isso, as pessoas não gostam muito do rock, persiste às vezes assim, querendo achar uma razão. Ah, não, eu estou triste porque perdi não sei o que, por isso, por isso. E a depressão, isso é uma agora, essa situação ali, é terrível, porque ela é realmente excludente. Você leu o livro da Daniela? Alguém já leu? É muito interessante. O livro serve mais que nada. Até que o documentário é bem estranho. Mas o livro
hoje é outra completamente diferente. Como que esse marco da colônia, esse tipo de internato, ela vem interferir e avançar na psiquiatria? Como é que a psiquiatria ela avançou durante os anos, baseado no que acontecia lá? Isso ajudou a psiquiatria a avançar? Como é que é a relação com a psiquiatria? Muito, principalmente a partir dessa visita que ele falou ali do Azália, né? O italiano que veio aqui e botou a bomba no trombone, né? Gritou isso aí, foi lá mais ou menos nos anos 80. E Foucault também, Foucault teve aqui no Brasil, ele foi também, participou lá de uma visita lá e também falou-se muito e começou então um despertar. E a psiquiatria começou a aflorar um pouco mais, porque eram muito poucos psiquiatras, muito poucos mesmo. Né? Você tinha a colônia de Barra sendo muito grande, Rio de Janeiro teve um papel importante também com a professora Nise da Silveira, a senhora fantástica, né? Um sanatório lá do Rio, de engenho, né? Teve um debate aqui sobre o filme dela, a professora né? Pois é, a professora Nise da Silveira também explitou isso. Juquiri, no Rio de Janeiro, uma colônia imensa lá, também chamou a atenção do Brasil. Então isso começou a mudar. Eu participei aqui em Minas Gerais nos anos 80, começo dos anos 80, por aí, dessa mudança. Começou-se a pensar no paciente psiquiátrico ambulatorial. Você cuidar dele, ele vira até a gente, não a gente mandar ele para lá. Né? E acho que era uma experiência interessante e tudo mais. Saiu da casinha da psiquiatria especificamente e ampliou para o universo médico. Né? Pegar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que é uma experiência muito boa. Minas Gerais é até pioneira nisso. Talvez o Código de Barra sempre chamou tanta atenção. Mas de discutir essa questão e abrir a caixa preta da psiquiatria. Né? Eu recebi treinamento como clínico, eu recebi treinamento de psiquiatras, pessoal da Secretaria de Saúde, para começar a descentralizar. O menino lá de Juiz de Fora, o Paulo Delgado é médico, foi político, foi deputado, ele mostrou muito essa coisa aí, tornou isso uma causa popular, né, as pessoas discutindo. E aí veio mudando, fechou o Barbacena, nos 80 e pouco, e progrediu. Hoje, há uma certa dificuldade no atendimento de urgência na psiquiatria, mas tem sido feito. Os hospitais de pronto-socorro já tem uma estrutura que dá para atender. É o que o cara falou aí, em nome daquela enfermeira, fazendo depoimento. Isso tudo, às vezes, você fazia muito a segurança do paciente, não porque ele pode se ferir, ele pode machucar, ele pode ferir alguém e tal. Então vamos, né, botar a camisa de força. A gente tem um detalhe interessante. O chamado eletrochoque, né? Instrumento de tortura, né? Tortura. E principalmente do jeito que era feito. Na Valentona, um dos depoimentos da moça que foi apanhado, levado e passar choque nela. É uma técnica que é usada e é interessante hoje em dia em depressões mais resistentes, a chamada eletroconvulsoterapia, né, ECT. Você faz com anestesia, né, cuidado possível, né, e dá realmente fácil uma voltagem, dá uma misturada lá no cérebro, e a pessoa acaba sai bem, eu vou ficar de depressão. Mas naquela época era como punição, né? Então, não, se não comportava, ele levava choque. O fato que eu percebi observar
exemplo a não se repetir. E algo que eu vejo que, assim, até hoje a gente observa um pouco na sociedade, mas que era muito evidente que a gente trouxe da Idade Média, é o fato de esconder doenças, não só psiquiátricas, doenças. Porque na Idade Média era visto como algo assim, uma condição divina, algo que a família está sofrendo por causa daquilo. Hoje a gente vê até doenças psicológicas, doenças genéticas passadas, assim. Hoje eu não sei mais se tem essa visão tão evidente da condição divina, mas até hoje a gente vê que é, tipo assim, uma família que tem um filho deficiente de qualquer coisa, tem a tendência a esconder aquilo. Não que prende no partinho, igual antigamente morria desafiado, mas ainda tem real que tem vergonha de sair com aquilo. E assim, eu vejo o fato de divulgar os holocaustos brasileiros uma forma de ajudar a combater esse tipo de vergonha, ajudar a trazer que ser diferente é normal, que essas doenças não é algo que você tem que esconder, que tem que confinar, é algo que a gente tem que discutir sobre e procurar soluções. Tá? Preconceitos. Exatamente. Preconceitos. O Ney, o Down. Olha o Down, né? Está hoje, a inclusão do Down, como é que ele aparece, né? Está sempre na sociedade. Mas eu não sei se a gente tem também um genezinho da maldade, porque o que a gente fez com os escravos também, né? Muitos momentos, cenas do filme mesmo, lembra muito o período da escravidão, você vê as senzalas, esse caso. Como é que você vê a importância de se debater assuntos como esse, principalmente dentro da faculdade? Você acredita que trazer um assunto para esse dentro do ambiente acadêmico, ele possa alavancar para que no futuro se possa melhorar, possa se discutir? Por exemplo, muitas pessoas ainda não conhecem essa realidade do hospício, assim, né, de que se passava dentro desses hospícios. É muito interessante se debater dentro da faculdade isso. Como é que você vê a importância? Eu acho que é fundamental, né? Nós, né, da academia, da universidade, a gente vai levar isso para frente mesmo. A gente pode, né, ter uma visão crítica mais elaborada e reproduzir, né, essa indignação com a população, com as pessoas que elas vivem. Isso é fundamental. É preciso realmente cada vez mais se divulgar, conversar e debater. É chocante, viu? Realmente é chocante. E acho que é excelente isso aí. Oi? Em Valadares, como que você acha que o município aqui lida com esses pacientes que precisam, sei lá, de algum acompanhamento psiquiátrico, psicológico? O município dá essa assistência? Dá. Fala Tem, um pouco pra gente. tem chamados CAPs, né? Esses CAPs é Centro de Apoio Psicossocial, né? Então você tem, eles são até seccionados, por exemplo, para álcool, né? O infantil. Então tem inclusive o hospital dia. A pessoa passa às vezes o dia lá e à noite vai embora. E ao contrário também, alguns que estão muito bem e tal, vão para lá só às vezes para pernoitar e tal. Mas não tem esse amontoado, esse tanto de gente lá sem fazer nada. E uma coisa que se pensou muito nisso aí era a questão da terapia ocupacional, né? As pessoas têm uma ocupação fundamental, se incluir, né? Nesse sentido. Até muito interessante lá nos primórdios disso aí, o Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, tinham lá, testavam lá algumas coisas em relação a incluir esses pacientes, a fazer uma terapia mais ocupacional com eles e tal. E eles chegaram a criar uma fazendinha lá dentro do Raul Soares, né? Aí tinha a cozinha com fogão de lenha, aquele negócio todo. Foi um negócio fantástico, porque isso atraiu muito. Tinha o Raul Soares, que estava em Belo Horizonte, tinha muita gente de interior, aquele negócio todo. Então tinha as pessoas que tinham o hábito de acender o fogo de manhã para fazer o café, aquele negócio de todo mundo sentado em torno do fogão. Mas aqui tem sim.
Tem. Ainda tem alguma dificuldade com urgência, né? Mas o hospital pronto-socorro atende razoavelmente bem isso aí também, né? Até que fazer a injeção que toca, o socorro de pronto-socorro. Tem as terapias também integrativas que a prefeitura oferece, que são 7 tipos de terapias integrativas, tem dança, meditação, oritoterapia, acupuntura, e isso serve também para essas práticas integrativas, elas vêm para complementar o trabalho principalmente dos CAPs. Então, em alguns postos de saúde, como o Núcleo de Assistência de Família, os NAFs, que se oferece, não é para qualquer pessoa pode ir fazer esse tipo de terapias, é gratuito, e isso vem para fortalecer um trabalho que a Secretaria de Saúde vem fazendo para tentar ocupar essas pessoas por algum tipo de problema psiquiátrico, até mesmo emocional e ocupacional também. Sem dúvida, e descentralizado, né? Porque está lá na ponta, lá na periferia. O Carapina tem a SEDES, o Esperança tem o Centro, Altinópolis. Eu não sei exatamente como é que está distribuído, eu estou fora do sistema, mas foi um avanço muito grande isso aí, sim. A gente ainda tem dificuldade com o profissional psiquiatra, médico, né? É muito difícil. Mas o pessoal da área de psicologia, assistente social, A Unimed mesmo só tem um profissional na Valadares que aceita. Mas a saúde é uma encrenca. A psiquiatria não tem realmente um óculos diferente. É difícil. Uma coisa que eu achei. Sim. Na verdade, eu queria fazer um comentário, saindo um pouco mais dessa área médica, talvez que eu não seja específica da área da saúde, mas esse documentário, eu achei muito forte, assim, me emocionou muito em várias situações, vendo as pessoas contarem, demonstrando o sofrimento, coisas que aconteceram, e absurdos e atrocidades, né, igual o outro, a moça mesmo que fez o documentário, né, falando, a gente tem registro aqui de que vocês venderam órgãos, né, venderam partes de pessoas que morreram aqui. Então foi toda uma situação que foi criada ali de atrocidades que é um absurdo. Né? É um absurdo a gente ver que isso aconteceu. E ao mesmo tempo que a gente sente essa felicidade de saber que não existe mais esse lugar, que essas pessoas não são tratadas dessa maneira, eu acho que a gente ainda tem esses sintomas na nossa sociedade, mas aparecem de outras formas. Né? Primeiro que essa questão da colônia, a gente tinha muitas pessoas que não eram especificamente loucas, né? Talvez pessoas que estavam em uma crise pela condição social que estavam, de não ter uma casa, de passar por violência, e a pessoa tem um ataque, ela surta, e ela é dada como louca por aquele episódio, não necessariamente ela é. E eu acho que na nossa sociedade a gente tem esse processo de higienização, né? Que foi um pouco do que uma das moças que foram entrevistadas falou também. Essa dificuldade da nossa sociedade em lidar com o que é diferente ou que é uma coisa que talvez traga um sintoma de como a nossa sociedade está doente, que mostra como que as coisas não estão funcionando de uma forma legal. E eu acho que a gente tem isso acontecendo muito aqui no Brasil, principalmente com o nosso sistema carcerário, né? Que as condições são bastante semelhantes, assim, superlotação, condições assim, desumanas. Né? Tem uma colega do Rossi, meu companheiro, que também está participando do projeto, que ela fez um estudo dentro de prisões femininas, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ela constatou que existe dentro do sistema carcerário brasileiro, existe um mercado de vagas de trabalho. Porque quando o preso ele trabalha, ele tem a sua pena diminuída. E ele recebe, assim, centavos para trabalhar. É praticamente um trabalho escravo. Ele recebe, assim, mínimo. E, além de tudo, esses presos comercializam as vagas de trabalho que possuem. Então, eles pagam para trabalhar. Então, assim, é uma coisa que é bizarra. Então, eu acho que a gente precisava muito, assim, de alguma forma, isso é muito difícil, porque está muito intrínseco no nosso sistema hoje, né? A gente tem um sistema que é extremamente normativo, tudo tem que ser padronizado, e tudo que sai desse padrão, né, que seja de muita pobreza, ou que seja um surto psicológico que resulte esse sintoma doente da nossa sociedade, a gente abafa, né? Então a gente não tem um tratamento para isso. Então eu acho que assim,
achei que esse documentário me fez pensar muito sobre essas coisas. Como que a gente está lidando hoje, depois de, enfim, foi 1970 e 80 que acabou, né, já se passaram aí 50 anos. O que a gente está fazendo hoje, sabe? Será que a gente realmente viu